Sassa que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, vemos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença, pelo carinho, pela sua majestosa companhia nessa sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Exatamente nessa data, nesse horário mais ou menos, eu estava correndo na frente de uma viatura e depois correndo atrás da viatura, prestando o meu serviço militar. É uma data que não posso esquecer, né? Alguns vão dizer, poxa, mas você lembra disso tudo? Por quê? Porque as Forças Armadas, aquilo que a gente escuta por aí, aquilo que eu falo, ela nos transforma para melhores ou para piores, depende de como nós somos. Aquilo que um sargento amigo nosso falou na época, né? Aquilo que tem de bom fica melhor. No caso, a disciplina, o respeito, a defesa da vida. Aquilo que é ruim, que você tem de ruim, se você não combater, fica pior ainda. Por isso, hoje, fazer memória dessa nossa corrida lá na frente da viatura, logo no final do campo, é uma memória que eu quero lembrar sempre quando fizer a escolha, né? O nosso xerife, o Oliveira Siqueira, não lembro certamente o nome dele, foi perguntado se queria ir na frente da viatura ou atrás. E ele escolheu ir na frente da viatura. Então todo mundo foi correndo na frente da viatura. Hoje a gente ri bastante, mas na hora a raiva foi grande. Depois parou a viatura, parou tudo, perguntou se queria agora ir atrás. Aí nós falamos que sim, queríamos ir atrás. Para quê? Nós ficamos correndo atrás da viatura. Resumindo a história, é só pra gente ser sacaneado mesmo. Mas foi uma fase boa, nunca vou esquecer disso. E o momento onde a gente cresce como pessoa quando olhar para a realidade. Cuidado com aquilo que você escolhe, que isso pode não ser muito bom. Olhando ainda para a realidade, ontem o presidente Lula fez um veto no projeto da saidinha lá da Câmara, né? O pessoal está criticando, está colocando que o Lula é a favor de bandido, etc e tal. Não, senhores, a saidinha não é para qualquer um, não. O Lula fez um veto parcial. Sabemos, como comentei aqui, que a saidinha ela tem a função de ressocializar o preso. É lógico que uns e outros fazem a máscara de santos, mas depois, quando sai, cometem crimes. Inclusive, algumas redes de televisão, eu assisti alguns jornais ontem, mostrava cenas, né, de pessoas que saíram para os momentos, né, familiares e, de repente, cometem crimes. Bom, isso é uma realidade que não pode ser negada. Mas a saidinha, ou melhor, a saída no presídio, ela tem a função pedagógica de reinserir o homem ou a mulher na sociedade. Mas olhando ainda para a realidade, ele está pensando no pobre do Bolsonaro, né? Quando estiver preso, para ele não ficar triste, sem poder dar uma saidinha para ver a Micheque lá com o seu cabeleireiro, né? Seu maquiador. Bem, senhores, também nós estamos aqui olhando ainda para a realidade. Algumas pessoas falando aí da prefeita de Japeri, que recebeu a visita ontem da Polícia Civil. A polícia veio visitar a família da prefeita aqui no bairro do centro de Japeri, e eu digo para a polícia, polícia, ela mora na Barra, não é em Japeri não, tá? Veio na casa errada. Mas tudo bem, é obrigação da polícia trabalhar e a obrigação nossa é notificar vocês que o processo que ela está sendo investigada é referente ao ano de 2022. 2024, que nós estamos vivendo, a prefeita está com liberdade para fazer qualquer tipo de contrato sem licitação, porque estabilizou, decretou
estado de calamidade. Então, imagina que se estava em 2022 sem estado de calamidade, já fazia os contratos, Deus sabe como, imagina com estado de calamidade. Vamos nós para o Evangelho do dia, é só para a gente poder meditar um pouco dentro da realidade. De te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Estamos com um pouco de crise de ciático, quem não sabe o que é isso, é dor de coluna, ou como diria o povo do Nordeste, né? Dor nos quartos. A gente fica meio limitado e mesmo desempregado, a gente tem que fazer algumas coisas e dói muito, gente. Mas louvado seja Deus pela nossa coluna que dói, pela nossa inflamação que incomoda, tomando medicamento, sobrevivendo a esse dia. Lembrando a todos que o evangelho de hoje, João capítulo 6, versículos 1 ao 15. De novo. Sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Primeiro, nós temos aqui, já encerramos a parte de Nicodemos ontem, no capítulo 3 de São João, né, capítulo 3, versículo 31 a 36, e vamos nós aqui no capítulo 6, Jesus traz no capítulo 6 desse evangelho, é um discurso sobre a Eucaristia, para quem é católico, para quem é anglicano, para quem é ortodoxo, para quem tem uma prática de fé das igrejas antigas, né? Sabemos que a fração do pão, a Eucaristia, é a base que uniu a igreja e une até hoje. Jesus, no uso da sua pedagogia, prepara todos nós, e especialmente nesse contexto, judeus, para a multiplicação, na multiplicação dos pães. Quando ele traz o contexto da Páscoa judaica, né? Jesus ele realiza nesse contexto aqui, na beira do mar de Tiberíades, né, ou de Galileia, né, a gente vê claramente que ele traz uma série de falas falando sobre o alimento. Os judeus, quando vê Jesus naquela situação daquele povo todo, e Filipe apresenta o problema, e nós temos a mania, nós temos um pouco de Filipe, quando trazemos para Deus os nossos problemas. Filipe pergunta onde havemos de comprar pão para dar de comer. Ou seja, aqui Filipe se preocupa que não tem padaria perto, que não tem como comprar o pão para aquele povo. Jesus ele dá uma ordem aqui, falando da realidade de organizar o povo. Interessante que Filipe está preocupado com os valores financeiros, né? Ele apresenta 200 denários, ele apresenta 200 dinheiro, e não adianta a gente, quando olha para Deus e fala, olha, a gente está precisando se colocar como esse rapaz, tudo que temos, colocar para Deus abençoar. E aí Pedro traz para a comunidade, né, 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas ele ainda fala, olha, é tanta gente. E a gente olha que Jesus manda o povo se organizar. Talvez o que nos falta em nossas comunidades, em nossas missões, em nossos trabalhos pastorais, em nossa prática cotidiana, eu na minha prática de vida, você na sua prática de vida, é se organizar. Organizando, a gente consegue pensar melhor. Organizando, a gente consegue refletir sobre nossas escolhas. Por isso, nesse ano de eleição, nós devemos nos organizar para aprender a votar, para aprender a decidir, para juntos encontrarmos a saída para multiplicarmos o pão e o peixe. Bem, fiquemos com Deus, Deus nos abençoe e nos ajude, e rezando pela 71ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, da CNBB, vamos rezar por eles, para que possa ter uma santa e boa Assembleia. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer quem